Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar dos livrinhos que chegaram cá a casa durante o mês de fevereiro. Eu sou sincera, eu não estava a planear fazer book haul em fevereiro porque eu não comprei nada. Eu andei a ver assim alguns livros, houve alguns que me apareceram em segunda mão, assim mesmo tentação, mas eu resisti porque eu estou mesmo numa de tentar reduzir o meu TBR um bocadinho, especialmente livros que eu tenho aí há muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu sabia que não estava a ler muito. Durante o mês de fevereiro eu não consegui ler muito, ou pelo menos não tanto quanto gostaria. Então, para mim não me estava a fazer sentido estar a comprar os livros sabendo que não estava numa de muita leitura ou de muito ritmo de leitura. Mas eu, há uns tempos atrás, coloquei aqui uma questão, disse que precisava de ajuda porque saiu aquela coleção dos clássicos eternos, que acho que toda a gente já ouviu falar, mas se não viram o vídeo em que eu falei sobre isso, eu vou deixar o link nos cards. Basicamente é uma coleção da RBA de clássicos da literatura que estavam a ser publicados em português com umas edições lindíssimas e, pelo que eu tenho visto, também bastante bem traduzidas, ou pelo menos muito melhor do que algumas traduções bastante fracas, algumas das quais que eu tenho. E na altura eu perguntei-vos a vossa opinião, o que é que vocês achavam, se eu devia avançar e comprar a saga, e estive até para aí há 15 dias, sem exagero, na dúvida. Vi as vossas respostas, algumas ajudaram-me imenso, algumas que me fizeram ainda questionar-me novamente, e acho que isso é sempre também bom. E no final eu decidi assinar a coleção. E porquê? Qual foi o meu raciocínio, só para quem viu esse vídeo saber aqui um bocadinho a minha lógica? Dos livros todos, portanto, estamos a falar de... são 45 volumes, mas são 41 livros. Deles todos eu não tinha 24 deles. Portanto, 24 dessa coleção que eu não tinha e que gostaria de alguma forma de ter. Além disso, eu tinha muitos deles que eu já tinha, tenho edições muito fracas e muito mal traduzidas. E alguns deles estamos a falar de clássicos que eu adoro. Vocês sabem que eu adoro clássicos, senão não teria este projeto agora de março de ler clássicos. E alguns dos meus clássicos preferidos, eu tenho edições péssimas. Alguns que eu não consegui ler na edição em que eu tenho, porque a edição estava tão mal traduzida que tive que arranjar outra cópia para ler. Houve muita gente a sugerir, e é uma coisa que eu devia ter lembrado, mas não, confesso que não me lembrei, e depois houve imensa gente a sugerir vender os que eu tenho ou dá-los um bocadinho quase à troca para compensar um bocadinho o valor desta série, e esse é um conselho que eu vou seguir, porque de facto eu tenho edições um bocadinho ou muito fracas, algumas muito fracas, outras um bocadinho fracas, e alguns dos livros que eu tenho também tenho em inglês e que queria ter uma versão portuguesa porque queria fazer uma releitura em português. Tendo em conta isso tudo e somando todos os livros que eu gostaria de ter em novas edições, estamos a falar de 39 livros em 41. Portanto, eu achei que fazia todo sentido. E como no Natal eu recebi uma prenda bastante generosa em dinheiro para comprar o que eu quisesse, eu estou a juntar prenda de Natal, mais os book hauls que não fiz porque tenho andado a comprar menos livros, estou a juntar isso tudo e decidi investir nesta coleção. Só que eu achei que eles iam demorar muito mais tempo a chegar. Porquê? Um dos outros fatores para eu assinar mesmo a coleção toda foi que a coleção anda esgotada. Os quiosques andam a dizer a toda a gente que não estão a conseguir dar resposta, porque de facto é aquilo que eu falo muitas vezes. Portugal tem muito mais traduções de clássicos, tem muito poucos volumes e quando tem são caros. E nós aqui estamos a falar de livros que nunca foram publicados em português e foi daí o meu entusiasmo. Portanto, o que está a acontecer? Os quiosques, quem está aí a perguntar, e eu sei isto por várias fontes diferentes, eles estão a dizer que não estão sequer a conseguir receber aqueles que já estão encomendados, estão a receber metade, e que o que eles estão a enviar para as pessoas que estão a assinar é dizer que agora estão a fazer uma reimpressão só para quem assinou, ou seja, que não estão a fazer as reimpressões para quem está aí a buscar só um volume ou outro, porque eles obviamente não lhes compensa, então estão a fazer esta reimpressão para quem está a assinar a coleção completa. Mas, precisamente por estarem esgotados, eu achei que eles iam demorar muito tempo a chegar. Qual foi a minha surpresa quando esta semana veio um carteiro 2 vezes cá a casa com livros desta coleção? E lá está, precisamente para ver esta reimpressão, os primeiros livros a chegarem cá a casa foi o segundo e o terceiro volume que vieram em conjunto. Então, eu estou a falar do segundo volume, que foi O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. Eu vou aproveitar para vos mostrar aqui um bocadinho. Ainda estou dentro do plástico para vocês verem. Portanto, aqui vem o segundo volume, vem aqui o preço também, e vem nestas edições assim em tecido. Eu vou abrir com vocês
para vos mostrar também o interior e também já vos vou dizer quem é o tradutor. Estou-se a tesoura, estou prevenida hoje. Ora. Ai, são tão lindos. Isto é mesmo em tecido. Não sei se vocês conseguem perceber. Mesmo em tecido, tem estes dourados todos. Isto eu acho imensa piada porque é Cranford Collection. Cranford é um livro de Elizabeth Gaskell que nunca foi publicado em português e que vai sair nesta coleção em português. Eu estou tão entusiasmada, eu já li o livro, mas eu vou reler e eu vou ter que organizar em umas releituras. Atrás tem este pormenorzinho assim e as lombadas são assim, esta beleza, esta coisa linda. E depois temos, então, esta coisa mais linda. Portanto, temos assim a primeira ilustração e depois temos aqui este pormenor que casa com o desenho da capa. As folhas são super macias, é um papel super macio e vamos cá ver se eu vos consigo dizer então as traduções. Os azende não têm nada de especial, são assim em uma cor mais dourada. Ok. Ilustrações do interior, a tradução Maria Franco e Cabral do Nascimento. Portanto, isto para se alguém quiser saber a tradução. Isto é mesmo em tecido, eu penso que vocês conseguem ver assim a textura. São lindos, lindos, lindos. Este foi o primeiro a chegar cá à casa. Para quem não conhece, este eu já li, mas é um que eu quero muito reler. Ai, e a minha edição é horrível. Eu consegui ler na minha edição, mas eu parava ao meio e pensava, esta frase não faz sentido. Às vezes tinha que pensar em inglês para tentar perceber o que é que estava na tradução, porque a minha tradução é da Bookit e é muito, muito má. Portanto, esta será uma que eu vou reler sem dúvida. Tenho ali abelhas e tudo, é tão linda. Esta é a história de Heathcliff. Heathcliff é um rapaz órfão que é adotado por uma família que mora nos Wuthering Heights, portanto, no Monte dos Vendavais. E lá ele acaba por se apaixonar pela sua irmã adotiva, que é a Cathy. Eles têm assim uma ligação muito, muito forte, os dois, mas depois ela acaba por ceder um bocadinho às convenções sociais e ser obrigada a casar com alguém da sua classe. É uma história de amor proibido, é uma história que começa muito no futuro e depois é contada para trás, uma história que nós entramos e que se estranha muito no início, mas depois se entranha, e é uma história incrível, mesmo incrível, narrada de uma forma muito peculiar, tem muitos traços aqui do gótico e é de facto uma obra incrível. Ainda hoje as pessoas se questionam como é que a Emily Bronte, que é filha de um pastor, como é que conseguiu escrever uma personagem como a Heathcliff. Há aquela música muito conhecida da Kate Bush, que a maior parte das pessoas nem sequer sabe a letra, mas que toda a gente conhece a melodia e que é sobre esta história e contam uma parte desta história, tem citações sobre o início desta história, precisamente. E, claro, temos várias adaptações, filmes, portanto, não faltam materiais para ver sobre este livro e é uma obra-prima da literatura e estou muito, muito contente por a ter. O terceiro volume que me chegou, ai, eu estou tão contente, as minhazinhas, eu só tenho em inglês, tenho uma edição muito bonita, toda ilustrada em aguarelas, mas não tenho nenhuma versão em português e queria muito ter uma, mas andava há muito tempo a olhar para elas. Existem várias, existe da Roja d'Água, da Guerra e Paz, existem tantas, algumas adaptadas para crianças, mas existem integrais, muitas portuguesas. Infelizmente só existem os primeiros 2 volumes da saga. Aqui também penso que só vêm os 2 primeiros volumes. Mas, tão lindo. Está assim em roxo, os passarinhos e as folhas. Atrás temos o pormenor do passarinho, também é tudo em tecido. E depois a lombada, temos assim esta beleza. Lindo, 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 lindo. Esse aqui é este pormenor da flor. Cá dentro. Cá temos a ilustração das 4 mulherzinhas. E aqui o pormenor da primeiro capítulo a condizer com a capa. Eu nem sei, eu até fico meia emocionada. E depois o que eu estou a gostar de ver nesta edição é que o tipo de letra é excelente. Olhem para isto. É um bom tipo de letra, um tipo de letra grande, bem fácil de ler. Até foi uma coisa que eu não reparei muito no outro. O outro tem um tipo de letra mais pequeno, consideravelmente, um monte dos vendavais. Se vocês virem... este muito mais pequeno,
do que este. Este tem um tipo de letra bem maior. Também é um livro mais curto e se calhar por isso eles estão a fazê-los mais ou menos talvez do mesmo tamanho, mas tem um bom tipo de letra para fazer aqui uma boa releitura. E esta tradução foi fornecida pela Guerra e Paz, portanto, precisamente lá estava a tradução da Rita Carvalho e Guerra, estava a dizer que tinha uma edição da Guerra e Paz, portanto, esta é a mesma tradução, terá sido cedida à RBA. Para quem nunca ouviu falar das Mulherzinhas, dos meus clássicos infantis preferidos de sempre, história de 4 meninas, a Meg, a Joe, a Beth e a Amy, que estão com a mãe sozinhas no dia de Natal, é precisamente como a história começa, porque o pai está na Guerra Civil Americana. E esta é uma história destas 4 meninas se tornarem mulherzinhas, de todos os desafios que lhe aparecem na vida, todas as dificuldades por causa da guerra, todos os processos de crescimento, a amizade e a inimizade, é a história destas meninas a tornarem-se mulherzinhas. E é uma saga de 4 livros que, como eu já disse, só os 2 primeiros é que foram traduzidos para português e eu estou super contente por ter esta edição linda. E depois, o último volume que chegou cá a casa, que chegou uns dias depois, foi o primeiro volume desta série, que foi um que toda a gente anda para aí a comprar, Orgulho e Preconceito. Jane Austen, uma das minhas autoras clássicas preferidas, como vocês sabem, acho que apesar da tesoura este está bem, o plástico não arrebentou. Este é capaz de ser o livro mais conhecido de Jane Austen, a obra mais estudada dela, mais adaptada, assim como as Mulherzinhas também não faltam adaptações. Este Orgulho e Preconceito também não faltam adaptações de todos os tipos e mais algumas, montes de adaptações modernas e adaptações para outras obras também. Ora, também vem com o preço. Eu não referi, as Mulherzinhas também vinha com o preço. As Mulherzinhas custou já os 10,95€, todos os livros agora custam 10,95€ para a frente. O segundo volume é que era um bocadinho mais barato e este primeiro que custa 2,95€. Este aqui veio com o folheto que está disponível no site dos clássicos, portanto este é o folheto que nos diz todas as obras e a escolha dos clássicos e tem aqui estas fotografias para nos deixar a babar e para nos levar a comprar. E é aqui que eles falam também da adaptação, porque as capas são inspiradas na obra original, portanto nas primeiras edições. E aqui dá muito para ver isso e tem aqui já os primeiros volumes que vão sair. E aqui temos esta lindeza. Acreditam que eu não tinha Orgulho e Preconceito em português? Facto verídico. Só tinha em inglês. E tinha numa coleção das 7 obras de Jane Austen em inglês. E há muito tempo queria comprar uma edição em português de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Aqui temos a pena. Aqui temos esta lombada linda, 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 também assim tudo em tecido. E cá dentro temos aqui as mesmas páginas. Ora, cá temos a nossa Lizzie. E aqui, pormenor da primeira página, com o pavão a casar aqui com esta. Lindo, lindo, lindo. Uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, na posse de uma boa fortuna, precisa de uma esposa. A pessoa consegue logo ver que a tradução é boa pela primeira frase, porque é uma frase que eu sei sempre de cor. Esta tradução é de Diogo Eurico, fornecida pela Guerra e Paz também, mais uma vez. Portanto, nota-se que eles aqui foram buscar algumas traduções já existentes. Estou curiosa para ver depois quem é que arranjaram para fazer as outras traduções dos que estão a ser publicados pela primeira vez. Possivelmente estão a ir buscar na mesma editoras, porque alguns deles, eu digo que estão a ser publicados pela primeira vez, porque alguns deles existem versões muito antigas, antes de existir ISBN, antes de existir códigos de barras, antes de existir qualquer tipo de referência das obras. E alguns, é possível que as editoras ainda tenham essas traduções guardadas e façam só uma adaptação, mas para quem nunca ouviu falar em Orgulho e Preconceito, estamos a falar de uma história passada em Inglaterra, na Regência, e é a história de uma família, que é a família Bennet, que tem 5 filhas, nenhum filho, então a mãe passa o tempo a querer casá-las, e a história começa quando vêm 2 senhores com boa fortuna para a região e a mãe quer casá-lo com as suas filhas. É um clássico dos clássicos da literatura mais romântica, daquelas que nos aqueceu o coração, tem uma história de amor lindíssima.
e é uma das minhas histórias preferidas de sempre. A minha gata chama-se Lizzie, graças aqui a isto, embora a minha gata seja uma terrorista, devia-lhe ter arranjado um nome diferente, porque a Lizzie não é assim tão má, apesar de ser uma personagem teimosa, mas não é assim tão mazinha. Mas sim, a minha gata chama-se Lizzie por causa deste livro, e o meu cão chama-se Harry por causa do Harry Potter, já agora. Mas sim, estou super, super contente por ter chegado a estes livrinhos, por terem chegado tão direitinhos. Para quem assina as obras, depois virão uns brindes extra, mas sinceramente não foi por aí, não foi pelos brindes. Eu simplesmente estava muito, muito curiosa e queria muito ter estes livros em português e quero um dia destes fazer uma releitura. Todos estes são livros que eu quero um dia destes reler. E olha-me só esta lindeza! Coisa mais linda deste mundo. E sim, eu achava que ia precisar de estantes novas para eles caberem, mas a verdade é que tive a olhar e eu conseguindo vender ou dar em segunda mão os anteriores a estes, portanto as edições fracas que eu tenho, eu vou conseguir libertar espaço na estante para eles não são assim tão grossos, portanto são livros um bocadinho mais altos e eu espero que, assim, só para vocês compararem, são assim um bocadinho mais altinhos que o normal, portanto eu espero conseguir que eles caibam todos na minha estante. E é isso, pessoal, estes foram os 3 livrinhos que chegaram cá a casa este mês. Digam-me em baixo se já leram algum deles, se estão curiosos para ler, se está na vossa lista agora para março, para o projeto dos clássicos, se também estão a fazer esta coleção, se por acaso conseguiram comprar só aqueles que querem, assim, sozinhos, se conseguiram algum que eu acho que vos faça isso, ou se também estão a assinar a coleção. Deixem-me saber na caixa de comentários, não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!